Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com domínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. E aí, tá ligado? Bom dia para você ligado aqui nesse Acorda Vascaíno, nessa quarta-feira, trazendo aqui algumas informações, opiniões e, claro, pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, venha fazer parte da família. Atenção vascaínos, sempre com muita informação, programação diária, tem Acorda Vascaíno, daqui a pouco tem Bom Dia Gigante, tem o Tabela do AV, tem Avenews, ou seja, amanhã inclusive o Vasco joga, já tem jogo do Vasco pelo Campeonato Carioca, estaremos em São Januário para fazer a maior e melhor cobertura de jogos do Vasco ao vivo no canal Atenção Vascaínos. Eu tenho certeza que você sempre fica muito bem informado. E antes das informações, a gente traz aqui o recado da 7kBet, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E olha, salve torcedor vascaíno, aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidade. E essa é grande. A 7kBet entrou em campo com o canal para elevar ainda mais o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas: super odds, saque instantâneo via Pix, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7kBet. 7kBet, a sua bet de verdade. Vamos começar falando um pouquinho aqui, porque ontem o Flávio fez um Avenews recheado, gordinho, cheio de informações, e eu tenho certeza que você ficou muito animado com as notícias trazidas ontem pelo Flávio Dias aqui no canal Atenção Vascaínos, mas são notícias que a gente já vem batalhando e já vem garimpando há alguns dias. E ontem o presidente Pedrinho deu uma entrevista ao canal ESPN, inclusive já foi boa parte dessa entrevista no Sport Center ontem pela noite, e hoje, mais uma vez, vai a segunda parte. E olha, dessa entrevista que o presidente conversou com a Roberta Barroso da ESPN, muita coisa já foi exposto, principalmente a questão do Douglas Luiz. Por que eu falo sobre o Douglas Luiz? Porque o canal Atenção Vascaínos, no Natal, dia 25 de dezembro do ano passado, o Flávio trouxe uma informação ligada a alguém direto da direção do Vasco, que passou para o Flávio o seguinte: olha, o Vasco está conversando com um grande camisa 8, um grande jogador de volante, um grande meio-campista, que é um brasileiro que joga na Europa. E olha, segundo essa pessoa falou para o Flávio, ele utilizou essa expressão, de parar ao aeroporto. O Flávio até falou o seguinte: olha, eu não gosto muito de utilizar essa expressão não, mas o Flávio trouxe a informação que foi trazida lá de dentro do Vasco. Ninguém inventou, e até porque você conhece. O canal Atenção Vasco vai fazer 7 anos esse ano e nunca a gente pegou aqui para poder inventar notícia. A gente pode até errar numa informação ou outra, acontece, mas inventar notícia a gente não inventa, a gente traz informações que vieram lá de dentro. E olha, ontem nessa entrevista o presidente Pedrinho deixou um pouco a entender que o Vasco já conversou com o Douglas,
pessoas da direção do Vasco, palavras do próprio Pedrinho, conversou com o atleta que também já tem o interesse de querer voltar ao futebol brasileiro e ao Vasco da Gama. Já demonstrou interesse. Se vai ser agora, se vai ser no que vem, se vai ser no meio do ano, a gente não sabe. Mas que o Vasco fez um contato, mostrou um projeto para esse atleta e ele gostou do projeto. Por isso que são negociações avançadas. Se o Vasco vai conseguir, por exemplo, demover o time inglês que hoje ele está emprestado para ser devolvido à Juventus, onde pertence os direitos do atleta, e a Juventus emprestar para o Vasco, é um caminho um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, ontem, o site Tutto Sports, da Itália, trouxe a informação de que a Juventus não está muito, vamos dizer assim, à vontade com o Douglas não sendo muito utilizado pelo Nottingham Forest. Ele é reserva do time, tendo pouquíssimas oportunidades. O time, inclusive, foi eliminado essa semana da FA Cup nos pênaltis, chegou a perder por 3-0 para um time que veio da segunda divisão, acabou empatando o jogo, o Douglas saiu durante o jogo e nos pênaltis acabou eliminado. No campeonato inglês, é um dos times piores, está lá na parte de baixo da tabela, brigando para não ser rebaixado, e o Douglas tendo pouquíssimas oportunidades, entrando apenas nos finais de jogos, quando entra, né? Então, a Juventus está querendo que esse atleta, que é um seu patrimônio, que ele tenha mais oportunidades, que ele jogue mais partidas. E por isso, a Juventus já aventa a possibilidade de poder voltar com o Douglas para o time. Se ele vai continuar na Juventus, acho difícil, porque ele já passou por lá e o técnico parece que não tenha muito apreço ao Douglas Luiz. Muitas partidas também que ficou deixando a desejar o brasileiro cria do Vasco. E aí, a Juventus já aventa a possibilidade de emprestá-lo novamente para outro clube, para ele poder ter rendimento, para ele poder voltar a jogar. E nada melhor do que o seu berço, né? De onde Douglas saiu. Até porque o Douglas já deu entrevistas antes, inclusive, desse interesse do Vasco, de querer voltar ao clube numa idade boa. Hoje ele tem 27 para 28 anos, ainda sem essa questão de ficar próximo da aposentadoria, e ainda mais depois do Felipe Coutinho ter voltado ao Vasco. Ele gosta muito do Coutinho, é amigo do Coutinho e quer muito voltar a jogar com o Felipe Coutinho e agora voltar a jogar com a camisa do Vasco. Então a gente fica na expectativa. O Vasco fez contatos, apresentou projeto. Se essa situação dele dar um empréstimo, detalhe, só para trazer aqui para a galera que está ligado na corda vascaína. O Douglas Luiz foi emprestado da Juventus para o Nottingham Forest como obrigação de compra ao final desse contrato. Só que para essa obrigação de compra ser efetivada, o Douglas teria que cumprir algumas metas, principalmente em minutagem em campo. E ele está muito longe disso, como eu disse, vem sendo reserva e entrando muito pouco nos jogos. Então é bem provável que ele não cumpra. Bem provável não, é praticamente certo que ele não vai cumprir esses minutos. Então por isso o Nottingham não vai poder exercer a obrigação de compra. Se o Nottingham quiser ficar, pode ficar, mas acho muito difícil, até porque não está sendo muito bem utilizado e seria uma quantia muito grande. Papo de 25 a 30 milhões de euros para poder adquirir esse atleta. Então ele voltaria à Juventus, já no meio do ano, porque ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano. Só que como a Juventus está vendo que ele não está sendo utilizado, está tendo pouca rodagem, a Juventus pode tentar, junto ao time inglês, a volta antecipada do atleta. E a Juventus já assinou com a possibilidade de emprestá-lo novamente. Se vai ser ao futebol brasileiro, se vai ser ao Vasco e outro clube, a gente não sabe. Mas que o Vasco já está ali, ó. Aqui seria legal, aqui a gente pode te dar estrutura, aqui você vai jogar e aqui você tem o seu berço, onde você nasceu para o futebol. Então o Vasco já conversa com o atleta, ele gostou do projeto que foi apresentado a ele pelo Vasco. Vamos ouvir, vamos esperar. É uma negociação que é muito difícil, até porque tem todo esse processo que eu acabei de explicar aqui nesse Acorda Vascaíno. Por falar em processo de explicações e também trazendo informações, a gente também vem trazendo nos últimos dias sobre a questão do projeto do Vasco em ter um novo investidor, dono, sócio para a SAF. É um processo que demora. Eu até gravei essa semana passada sobre a questão de um acorda, sobre essa situação jurídica, que eu disse que no dia 20 volta a equipe jurídica. Até errei a questão da expressão que eu utilizei. No dia 20 é mais voltam os processos mais andar, porque a justiça já voltou no último dia 6, mas a partir do dia 20 é que esse processo começa a andar. E aí tem a questão da arbitragem e tem também já 3
possíveis investidores querendo ser o dono da Vasco da Gama SAF, pelo menos nos próximos 70% dessa empresa que foi criada para gerir o Vasco. E o nome mais forte é o do Marcos Lamáquia, que já está à frente dos outros dois interessados, já fez um NDA, já fez um memorando de entendimento, já fez todo o mapeamento em referente à situação do Vasco, e essa questão burocrática ainda deixa a desejar. O Vasco, inclusive, vai tentar, junto com a empresa americana, a ECAP, que hoje é a dona da 777 Partners, para tentar um valor e chegar a um entendimento sem precisar da arbitragem. A gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos, mas olha, que a situação está andando, a situação está muito próxima de ser resolvido, isso é fato. Bem provável que até no mês de março, abril e maio deve acontecer já um desfecho e o Vasco tenha um novo dono para Vasco da Gama SAF, um investidor. E aí a gente pensa no seguinte, ter grana, ter investimento. Para as próximas janelas, o Vasco pode vir forte ao mercado. E até mesmo essa situação do Douglas Luiz já pode até estar um pouco no pacote. E para fechar aqui esse Acorda Vascaíno, falar sobre o presidente Pedrinho, que ontem o Flávio também trouxe a informação de que Pedrinho vai se reeleger na próxima eleição. Olha, eu até falei isso aqui, a gente tem algumas críticas em relação a algumas atitudes que foram feitas no futebol, nada contra a pessoa, muito pelo contrário, não tem nada contra que você possa falar que abone a conduta do presidente Pedrinho. Você pode ter críticas em relação a algumas contratações, algumas efetivações de treinadores, de comissão técnica, até mesmo da base, onde, por exemplo, eu faço a cobertura, eu tenho algumas críticas do que vem sendo acontecendo na base do Vasco, mas isso são críticas pontuais, são críticas que você pode ser feito sem abolir a pessoa, o CPF, muito pelo contrário. E o Pedrinho, eu falei sobre isso. Se o Pedrinho, por exemplo, conversar com a sua família e não querer se reeleger na próxima eleição, ele tem todo o direito disso e precisa ser entendido e apoiado e respeitado. Só que ontem o Flávio trouxe a informação de que pessoas já conversaram com ele está tendo um entendimento que as coisas estão andando e ele deve ser candidato na próxima eleição. Será presidente? Acho muito difícil ele não ser, né? Até porque a gente ainda não vê um opositor com grandes chances de tirar o Pedrinho hoje de presidente do Vasco. Então é bem provável que no final do ano, nas novas eleições, o Pedrinho seja candidato à reeleição e até consiga se reeleger para os próximos 3 anos. E seria importante, já que esse ano a gente ainda tem uma possibilidade do Vasco iniciar as obras de São Januário e quem sabe ao final do segundo mandato do Pedrinho a gente já esteja um novo São Januário. Pelo menos essa é a minha expectativa, já com um novo investidor da Vasco da Gama SAF, uma pessoa que é já alinhada com a direção hoje do Vasco e tem essa situação do Vasco também conseguir trazer bons jogadores de nível internacional, de nível Europa, para você poder ter um bom time e quem sabe esse ano já buscar um título. Ano passado bateu na trave a Copa do Brasil. Quem sabe agora no Vasco esse ano a gente não consiga levantar um título. Campeonato Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, a gente precisa entender que o processo está sendo feito e a cada degrau que estiver subindo, o Vasco também vem. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência de vocês aqui nesse Bom Dia Gigante. Na verdade, no Acorda Vascaína, Bom Dia Gigante é daqui a pouco às 10 horas, mas aqui no Acorda a gente agradece demais a audiência de todos vocês. Pedindo para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês, daqui a pouco a gente se vê no Bom Dia Gigante, aqui mesmo no canal Atenção Vascaínos. 10 horas, encontro marcado. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!